Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, então hoje, último domingo aí do mês de maio, mês da família, encerrando então a nossa série de mensagens Lares Abençoados. Lares Abençoados. A ideia é com que nós temos falado já durante todos os domingos, é fazer com que os nossos lares eles não sejam um lar naquele conceito de um lar abençoado, é um lar que recebe a bênção do Senhor. Não é essa a ideia, não é essa a ideia. Lar abençoado é aquele lar que recebe de Deus tanta bênção, mas tanta bênção que ele transborda, e esse transbordo de bênçãos do Senhor alcança as pessoas e as famílias que nos cercam. Esse é um lar abençoado, é um lar que abençoa. Será que o seu lar é um lar que abençoa? Será que a tua casa é uma casa que abençoa outras famílias, outros lares? Essa é a ideia de um lar abençoado. Recebemos do Senhor, mas aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos enche, Ele transborda, como um copo d'água que enche, transborda e molha tudo que está ao seu redor. Assim são as nossas famílias, abençoadas pelo Senhor e abençoadas para abençoar. Glória a Deus que nós temos essa oportunidade de falar a respeito de famílias, falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas famílias. Até agora, relembrando um pouquinho do que a gente já falou durante esse mês, nós iniciamos falando da família de Abraão como um modelo, de um lar abençoado e que abençoa. Lembra? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, começando ali em Abraão, nós ouvimos esta mensagem. Depois falamos sobre lares que caminham e se fortalecem, Quem se lembra disso? A gente falou do papel do marido, falamos do papel da esposa, falamos do papel dos filhos. Esse é um lar, para ser um lar abençoado, nós precisamos ser um lar que se preocupa nesse fortalecimento. Nós fortalecemos as nossas relações para que então nós possamos ser abençoadores. Depois, no terceiro domingo, falamos de um lar que é guiado por Deus para impactar outras famílias, outros lares. Citamos lá a história de Cornélio, que toda a sua família foi abençoada e ele foi guiado para ter aquele encontro com Pedro e todo o seu lar foi abençoado. Então, nossas famílias precisam ser guiadas pelo Senhor para abençoar. E chegamos então no quarto domingo, e aqui nós vamos falar sobre o nosso desafio final. Nosso desafio como lar que se volta para o Senhor e diz: Senhor, eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção. Eu quero que a minha casa seja um lar que vai impactar a vida de muitas pessoas. E esse desafio, então, para nós alcançarmos, nós precisamos fazer um compromisso inegociável. Um compromisso inegociável, um acerto, um acordo com Deus. Um estabelecer de metas da família, selado ali com a presença do Senhor. E assim a gente avança para o nosso desafio de se tornar um lar abençoado. Cantamos o tema da nossa mensagem de hoje. Eu e minha casa serviremos ao pastor? Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. E esse texto está lá em Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24, a partir ali do verso 14. Vamos ler apenas o 14 e o 15, mas vamos discorrer um pouquinho. Josué 24, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor:
Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem seus pais serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui. Muito bem. Josué 24, depois eu te convido a ler todo esse capítulo 24, que é precioso. Marca então o fim de uma era. Israel já havia conquistado boa parte da terra prometida, tão sonhada terra prometida. Josué aqui já era um homem idoso, já não era mais um jovenzinho que estava ali nas fileiras ali de Moisés, acompanhando tudo o que acontecia, já era um homem idoso. E aqui então ele convoca o povo em Siquém, e Siquém, detalhe, era um lugar bem simbólico, né? Porque nesse lugar foi onde Abraão edificou um altar ao Senhor. Também nesse lugar Jacó consagrou. Moisés ali ordenou a proclamação da bênção e maldição. Então era um lugar bem simbólico. E Josué, então já idoso nesse local, ele propõe então ao povo essa reconexão, fazer esse acerto de contas, essa renovação da aliança com Deus, a aliança que Deus tinha feito com o seu povo. É nesse cenário que Josué, ele então, como seu último ato, né, de liderança, um pouco depois ele já morre, ele propõe essa renovação. Ele relembra tudo aquilo que Deus fez. Se você ler ali os versos antes, ali no começo, tudo que o Senhor fez, a aliança, o cuidado do Senhor com o povo de Israel, a conquista de Canaã, tudo aquilo que eles vivenciaram. E a gente lembra, a gente conhece a história desde quando eles são libertos lá do Egito, da escravidão. Mas Josué, ele confronta o povo aqui, porque Josué conhecia essa racinha de pessoas aqui, né? Ele conhecia a geração anterior, conhecia ali os pais dessa geração, porque lembrando que esse povo que está aqui não é o povo que saiu do Egito, já é a próxima geração dos filhos, netos daquele povo teimoso lá de trás. Só que esse povo, ele entra na terra prometida, só que eles cometem os mesmos erros dos seus antepassados. É que o negócio está no sangue, né, do povo, né? Um povinho encardido. Mesmas coisas. E Josué, então, ele confronta, ele chega para o povo, você lê o texto, e ele fala, não façam isso, abandonem os deuses, abandonem tudo isso. E daí o povo chega para ele, não, Josué, pode deixar, a gente vai sim, estamos contigo, vamos sim, vamos abandonar tudo isso, vamos obedecer aos mandamentos, vamos fazer. O povo... Eu fico imaginando Josué olhando aquilo e falando assim, eu conheço vocês. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu sei o que vocês andam fazendo. Tanto que no texto ele fala, né, para abandonar os deuses dos pais, que os pais deles serviram. E depois ele no fim, mas se vocês não quiserem servir a Deus... Se vocês quiserem, aí vocês escolhem aí, esse Deus dos pais de vocês, ou os deuses dessa terra aí, se vocês quiserem. Jesus vai falar bem assim, se vocês quiserem escolher entre esses dois, escolhem aí e sirvam. Mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué, então, ele conhecendo essa realidade do povo, ele confronta eles e diz, eu não sei o que vocês vão escolher, porque eu já vi. Eu já caminhei com vocês. Eu lembro quando Moisés estava caminhando com vocês e todas as besteiras, todas
reclamações, as murmurações que vocês tinham no caminhar do deserto, e depois dessa nova geração eu vi todo o procedimento de vocês, como quem diz assim, eu sei que vocês não vão fazer. Vocês estão falando aí da boca para fora, mas eu sei que vocês não vão fazer. Mas eu quero que vocês saibam que eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nós iremos. Então, toda essa história nos ensina que a fé, ela não é herdada automaticamente, mas ela precisa ser decidida, ela precisa ser renovada. Eu digo que, por exemplo, hoje os meus filhos vêm para a igreja adorar ao Deus dos pais dele. Mas vai chegar um momento em que o Deus dos pais será o seu Deus. Será o seu Deus. Eu não vou mais adorar o Deus dos meus pais, mas eu vou adorar o meu Deus. E para isso, o que é necessário? O meu posicionamento. Eu preciso me posicionar. Não é mais o Deus dos meus pais, mas é o meu Deus que me salvou, que me transformou e fez nova todas as coisas na minha vida. Outra coisa que aprendemos nesse texto é que a liderança espiritual, ela começa no lar. Os pais que guiam os seus filhos, guiam sua casa com firmeza e temor a Deus. É a ideia de que eu preciso apresentar à próxima geração aquilo que o Senhor fez na minha. Mostrar à próxima geração o Deus verdadeiro que eu servi por toda a minha vida. Apresentar aos meus filhos, a palavra de Deus diz para a gente apresentar a eles, inculcar nos filhos as verdades da palavra de Deus. É justamente essa ideia de que os pais têm essa responsabilidade, diria eu, até privilégio, de apresentar para os filhos, esse aqui é o caminho. Porque amanhã ou depois a gente não vai estar mais aqui. Serão eles que vão caminhar. Não é verdade? Ou alguém aqui recebeu alguma palavra de Deus que vai viver eternamente até? Não. A não ser que Jesus volte antes, de nós morrermos, a gente vai passar o bastão para eles e eles vão continuar vivendo a fé, agora a fé deles, crendo no Deus deles, nesse Deus que mudou a minha vida e hoje está mudando a vida deles. Mas como é que eles vão saber se eles não receberam, se eles não ouviram? E aqui só um parênteses, que na verdade é uma falha muito grande de muitos pais e muitas famílias, que resolveram terceirizar essa caminhada de fé dos filhos para a igreja, para o pastor, para a professora da escolinha, da salinha. Terceirizar, não, vou levar ele para a igreja, como quem diz assim, vai lá, cuida dessa parte para mim aí. Não, essa responsabilidade é minha, é do pai, é da mãe. Nós precisamos inculcar e mostrar para os nossos filhos o Deus em quem nós cremos. Sabia que, e aqui uma palavra para os pais, sabia que você está sendo observado? Sabia que todos os dias você está sendo observado? E os seus filhos estão aprendendo com a forma e a maneira como você vive. Sem você dizer, agora eu vou ensinar algo para vocês. Não. Mas a maneira como você vive, marido com a esposa, esposa com o marido, aqueles que convivem com os avós também, os seus filhos estão só observando. E eles estão aprendendo. O que será que eles estão aprendendo de nós?
Se você puder parar e tentar avaliar, falar assim, puxa, o que será que no silêncio eu estou ensinando? Infelizmente, muitos pais têm ensinado coisas bem prejudiciais para os seus filhos. E a maior coisa prejudicial que um pai pode ensinar para um filho é não temer a Deus. É não confiar em Deus. Às vezes o pai pensa muito na herança que vai deixar para o filho, né, nas posses que vai deixar para o filho, mas esquece o principal, né? Graças a Deus não é a nossa realidade aqui, né? Em nome de Jesus. Mas nós precisamos cuidar para levar, então, e ser como Josué, que bate no peito e diz, ó, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele não chega para o povo e fala assim, só um minutinho, que eu vou perguntar para a minha família lá se eles estão comigo. Aguenta aí, deixa eu ver lá. Aí ele volta assim, ó, falei com eles lá, eles também vão comigo. Não, ele afirma, ó, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele se posiciona e diz, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué fala para todo aquele povo das consequências de abandonar os preceitos de Deus. E a gente vê que esse povo, de fato, eles abandonam. Por tudo que acontece ao longo da história, eles se esquecem. E a gente vê muito, quando a gente está lendo a história dos reis ali, você vê, e o rei tal fez tudo que era contrário à vontade de Deus. E o rei tal fez tudo que era contrário à vontade de Deus. O povo continuou perpetuando coisas ruins e caminhando de forma errada. Nesse texto ele fala sobre essas consequências. No entanto, a gente vê também pela história que a prática era totalmente contrária. E ele fala sobre idolatria. Abandonem esses deuses, deixem de lado esses deuses. E nos nossos dias nós também vivemos essa realidade idólatra. E às vezes, na maioria das vezes, batemos aí nos irmãos aí católicos por causa da idolatria, mas nós esquecemos que dentro do nosso meio tem muita idolatria. Tem muita idolatria. E nós nos esquecemos de olhar o nosso arraial, vamos encurtar mais, né? O arraial fica muito grande, né? Esquecemos de olhar para dentro do nosso quintal, da nossa casa, e a gente começa a perceber que até mesmo ali existe muita idolatria. Idolatria a algum santo? Não. Idolatria a valores, idolatria a prioridades que não são o Senhor, idolatria a um status, idolatria às bênçãos que Deus já te deu, e a gente vai transformando coisas em ídolos, e a gente nem se dá conta, e a gente precisa voltar e lembrar da fala de Josué dizendo, abandone tudo isso, e sirva apenas ao Senhor. Materialismo, né? Idolatria. Eu estava conversando com o Daniel hoje, eu estava contando um pouquinho da minha história, e eu falei para ele que em determinado momento da minha vida eu me achava um crentão, só que eu mal percebia que eu tinha um ídolo gigante dentro de mim que se chamava orgulho. E Deus precisou quebrar esse orgulho dentro de mim da maneira mais cruel para mim, né? Os outros não, mas para mim. E fazer eu me humilhar para ser trabalhado nesse ídolo que eu nem me dei conta que eu tinha dentro de mim. Soberba, orgulho, olhar as pessoas de cima para baixo.
são ídolos. Somos idólatras. E nós precisamos cuidar. Se nós queremos ter essa afirmação que Ele faz de eu e minha casa vamos servir ao Senhor, servir a Deus, então, meu irmão, minha irmã, abandone todos os deuses. Pensa aí. Será que existe algum Deus na tua vida que você precisa abandonar? Será que existe algum Deus que você precisa falar, uau? E aí? O que você vai fazer? Josué nos ensina que essa decisão começa em casa. Começa lá na minha casa. Ele sabia que o povo não ia cumprir esse pacto. Ele sabia. Se vocês não quiserem, escolhe aí. Tem 2 deuses aí. Tem dos seus pais, tem da terra que a gente está vivendo. Escolhe aí. Ele sabia. Mas servir a Deus exige de nós, exige da nossa família algumas posturas muito rigorosas, e nós precisamos ser muito sérios e diligentes nisso. Uma decisão consciente de que eu preciso mudar, não por uma tradição, porque os meus pais, meus avós, não, é uma decisão consciente, não, eu preciso mudar porque eu tenho convicção de que isso é errado e isso não agrada a Deus. Eu preciso me posicionar. Eu, junto com a minha família, eu preciso me posicionar. A gente precisa ter coerência naquilo que a gente fala e com aquilo que a gente faz. Não é verdade? A fé. Qual será a fé que os nossos filhos veem em nós? Se a gente pudesse perguntar para eles, a gente não vai fazer isso não, mas se a gente pudesse perguntar para eles assim, que fé você enxerga em mim? Uma vez a gente fez uma atividade em casa, não sei se os meninos lembram, tem que fazer de novo. Faz tempo, de perguntar para eles o que eles não gostam em nós. Uau, quem tem coragem? Chegar para o teu filho e falar assim, rasga o verbo, não vou dar castigo, não vou bater, não vou brigar, vou ficar quietinho. Fala para mim aí, o que você não gosta em mim? O que eu faço que te magoa? O que eu faço que fere você? Pode falar. Só que se comprometa, não justificar, porque a gente tem essa mania, né? A pessoa fala uma coisa, não, mas seja bem, eu fiz isso. Não justifica nada, sem justificar nada. Só ouve. Ouve, agradece e sai. E vai dar conta com Deus, que Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a mudar. É um exercício legal de se fazer. Porque isso promove, sabe o quê? Liberdade. Liberdade. Transparência. Isso precisa existir a partir do nosso lar. Se a gente quer isso na vida da igreja, se a gente quer ver isso na sociedade, a gente precisa começar dentro da nossa casa. De ouvir e falar, Senhor, me ajuda. Talvez eu não sou o pai ideal, talvez eu não sou a mãe ideal, talvez eu estou muito aquém daquilo que deveria ser, mas foi bom ouvir isso. Então Deus, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, me ajuda a ser diferente. Se teu filho te ver fazendo isso, essa é uma enorme lição que ele está levando para a vida dele, sabia disso? Se o teu filho, se o teu neto, tem a voz aqui também, né? Ver você fazendo isso, uau, que lição, que lição. Puxa, eu quero ser assim.
Eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como minha mãe. Eu quero viver isso. Que privilégio a gente poder construir isso na vida dos nossos filhos. Isso é ser intencional. Isso é ser direto, não ficar com rodeios, né? Não, eu preciso mudar, então deixa eu ver. Maridos, e aqui eu estou me colocando no meio, né? Pergunta para sua esposa, qual é o marido ideal? Chega para ela e fala assim, ei, o que você gostaria que eu mudasse para que você pudesse se sentir melhor? Quem se arrisca? Faz isso. Mulheres também, né? O contrário também, né? Mulheres, chega para o marido e fala assim, ó, tem alguma coisa que eu faço que te desagrada? O que seria? Como seria? O que você gostaria que eu me tornasse ou deixasse de fazer? Isso ajuda a gente a crescer. E saiba que talvez você vai ouvir coisas que você não vai gostar, mas assimila isso. Vai para Deus com tudo isso. Chega assim, ó Deus, ó, falei com meus filhos, falei com minha esposa, falei com meu marido, tá aqui, ó, fala assim, né? Ele fala, Deus, me ajuda a lidar com isso aqui. Me ajuda a digerir isso aqui. Me ajuda a mudar. Me ajuda a ser o marido que o Senhor quer que eu seja. Me ajuda a ser a esposa que o Senhor quer que eu seja. E filhos, vocês não fogem não. Façam isso com seus pais. Talvez a lista dele vai ser maior, né? Se chegar para ele e falar, pai, mãe, o que eu poderia fazer que ia te deixar mais feliz? Olha aí, meninas, chegar para o Cleito lá e falar, pai, para eu ser aquela filha top, o que eu preciso fazer? Ouve. Essa transparência e essa liberdade ajuda a gente a crescer. Orar juntos. Orar juntos. A gente ensina, quando a gente ora junto, que isso é importante. E todo dia, todo domingo que eu chego aqui na igreja, às vezes eu estou na correria, arrumando as coisas aqui antes do culto começar e tal. O Andrezinho corre atrás de mim e fala assim, pai, eu esqueci, eu preciso orar por você. E Deus fala, ora filho, ora. Ele ora abençoando. Mas onde ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu isso? Quem sabe aquele momento que você está indo levar ele para a escola e ele vai ter uma prova, alguma coisa, filho, vamos orar por isso? Ou você está saindo para passear, posso orar com você? São lições que são ensinadas não no momento, o momento da educação, vamos ensinar, não, mas é no teu dia a dia. E são práticas. Você viu que eu peguei todo mundo, né? Tem esposa, tem marido, tem filho, todo mundo tem a sua parcela, todo mundo tem o seu papel, todo mundo tem esse compromisso de juntos, porque aqui é eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Todos nós vamos servir ao Senhor, então todos têm a sua parcela, a sua contribuição, todos têm que fazer a sua parte. Ou você acha que é só o pai ali que tem que catar todo mundo, jogar nas costas, aqui assim, e carregando aquele peso, ai meu Deus, levando a minha família para Jesus? Não, a gente caminha de mãos dadas, juntos, no mesmo propósito e na mesma direção. Isso é cultivar rituais de fé, onde não precisa de um momento específico, mas todo momento é momento de nós partilharmos a nossa fé com aqueles que convivem com a gente, de orarmos juntos, de nós desfrutarmos de um tempo conosco, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa vamos servir
ao Senhor. Porque vai chegar um dia que os nossos filhos vão crescer e vão resolver, quem sabe, estudar fora, sair da nossa casa, às vezes sair da nossa cidade, ou sair do país, por que não dizer, não é verdade? E vão para longe de nós, longe dos nossos olhos, que são totalmente protetores hoje, né? Mas quando a gente cultiva uma vida onde a gente foi a todo instante ensinando com a prática, eu sei que quando meu filho for, ele vai levar tudo aquilo com ele. Tudo aquilo já foi plantado no seu coraçãozinho. E ele vai perpetuar isso onde ele estiver. E você vai poder ficar descansado, porque o seu papel foi feito, foi bem feito. E nós precisamos entender que Cristo, Ele é o fundamento dessa nova aliança que a gente firma com Ele. Porque nós somos falhos, nós erramos. Nessa nossa jornada de pais e mães, eventualmente vamos errar. Dificilmente você vai errar no mesmo erro que os seus pais erraram com você. Dificilmente. Pode acontecer. Mas você vai cometer outros erros. Você vai ter outras falhas. E é aqui que Cristo entra. Cristo é aquele que nos ajuda, nos sustenta, é Ele que nos capacita a viver uma vida comprometida com Deus, vencendo a nossa carne, vencendo os nossos medos, vencendo as nossas barreiras, aquelas fortalezas que nós mesmos vamos construindo ao longo da nossa vida. É Cristo quem vai nos ajudar. Queria ler um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4, 14 ao 16, diz: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Cristo Jesus não mentiu quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não mentiu quando falou aos profetas que não iria abandonar. É Ele o nosso escape, é Ele a nossa ajuda, é Ele quem vai nas nossas fraquezas nos ajudar a vencer, é Ele quem vai nos conduzir, e quando a gente errar, a gente pode contar com Ele para nós acertarmos a rota, corrigirmos a rota, reconhecer o nosso erro, reconhecer os vacilos e nos ajudar a viver uma vida diferente, uma vida devota ao Senhor, uma vida que vai ser reflexo para todos aqueles que moram e convivem conosco. Eu quero concluir essa mensagem trazendo isso à nossa memória. A gente precisa entender que uma família que serve é uma família que transforma o mundo. Uau, que bonita essa frase, pastor. Vou colocar na minha parede. Não coloque. Coloque no seu coração e comece a viver isso. Porque uma família que transforma o mundo, ela transforma pelo seu testemunho. As pessoas vão enxergar na sua família referência. E quando a gente começa a transbordar isso,
a gente começa a mostrar para as pessoas aquilo que o Senhor tem sido dentro da nossa casa. Eventualmente pode acontecer de alguém chegar para você e falar assim: como é que você lida com isso? Porque lá em casa está difícil, lá em casa a gente está passando por lutas, lá em casa a gente está passando. Aí você fala: ô meu irmão, senta aqui, que a nossa família quer abençoar tudo. Deixa eu contar um testemunho. Você começa a abençoar. É assim que a gente vai abençoando, abençoando para abençoar. Porque aquela pessoa que hoje foi abençoada por você, amanhã vai estar abençoando outros. E essa rede vai crescer. Porque é para isso que nós fomos criados. Ou você acha que o fazer discípulos de todas as nações é o quê? É isso. Testemunha do Evangelho que mudou a tua vida. E esse Evangelho, que é loucura para muitos, vai modificar e transformar a vida das pessoas. E elas não vão guardar para elas, porque um dia compartilharam com elas. Percebe que é um lado abençoado? É isso. Eu tenho sido tão abençoado por Deus que isso não pode morrer em mim. Isso precisa se estender. Isso precisa ir além. Então, meu irmão, minha irmã, papai, mamãe, filhos, renovem esse pacto de servir a Deus juntos. Renovem esse pacto. Reúnam a família. Algumas famílias são pequenas, outras são um pouquinho maiores. Reúna a família nessa semana. Não sei quando foi a última vez que você fez um culto doméstico. Faça um culto doméstico. Reúna todo mundo. Vamos orar? Alguém tem algum pedido de oração? Vamos orar uns pelos outros aqui? É muito mais fácil, né? Falar aqui na frente talvez seja muito difícil. Ai, meu Deus. Mas na nossa casa é mais fácil. Com os nossos pais, com os nossos filhos. Faça esse culto doméstico e firme esse pacto de sempre servirem juntos ao Senhor. E no final digam: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Faça um jogral. Coloca todo mundo enfileirado assim, todo mundo fala: eu e minha casa. Sabe? É isso que nós precisamos cultivar nas nossas casas, que a gente vai ficando um crente velho, a gente vai perdendo algumas coisas, e a gente vai abandonando algumas coisas que são essenciais para a caminhada. Resgata isso. Resgata isso. E meu irmão, não importa se o mundo que você vive, se o contexto que você vive, quiser andar no sentido contrário, não importa, não se preocupe, porque você e a sua casa vão continuar servindo o Senhor. Não importa se ninguém, e aqui os adolescentes aí, né, que tem amigos na escola, que vamos para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que é. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Porque isso é o que vale, isso é o mais importante. Não importa os outros, se os outros quiserem andar na contramão, você não vai andar, você vai continuar em frente. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. E eu queria, pode pedir para descer, por gentileza. Eu queria pedir para que as famílias se reúnam agora. Eu queria que nós pudéssemos orar em família. O nosso encontro de oração sexta-feira, a gente separou em 2 grupos, e daí cada grupo ali ficou orando, né, entre si. E agora eu queria que vocês vão orar em família agora. Reúne. Se você está sozinho aí, eu desafio uma família a te adotar. Então, se você está sozinho, adota alguém. Dá uma olhada assim, ó, olha lá ao redor assim. Se tiver alguém sozinho, fala assim: você, a partir de agora, nesse momento você está sendo adotado, vem, e traz para perto.
Eu queria que vocês orassem juntos agora e pedir para que o Senhor abençoe a tua casa. Quem sabe, Senhor, está faltando gente aqui. Minha família é maior, está faltando gente. Mas eu quero, como Josué, dizer: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Deseja isso, irmão. Deseja isso. Não fica. Não pensa só em você agora, pensa na tua casa. Aí você pode deixar o vídeo para ouvir. Pode deixar aí tocando. Mas eu queria que você, olha, reúnam aí e comecem a abençoar um ao outro. Pastor, você orar, oração simples. Senhor Jesus, abençoe minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão. Simples. O Senhor Jesus está olhando não para as suas palavras, está olhando para o seu coração. E eu queria que vocês orassem agora. Baixa a cabeça, pode orar. Vamos ter esse tempo juntos em família para nós intercedermos uns pelos outros. Depois eu oro, então, encerrando esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque uma igreja é formada por famílias. A tua igreja é formada por famílias. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós crescemos, nós aprendemos, nós vencemos os nossos medos, nós avançamos como marido, como esposa, como filhos. Em Ti nós podemos crescer, ó Deus. Em Ti todas as coisas são possíveis, ó Deus, porque nós somos humanos, falhos, somos limitados. E por isso nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é aquele que não nos desampara, está sempre ao nosso lado, e o Senhor é o maior interessado em que a nossa casa seja uma casa de bênção, para que a nossa casa seja uma casa de luz, que reflete a luz de Cristo. Nós Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada família que está aqui nessa noite. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que não tem faltado, e eu tenho a certeza absoluta que o Senhor tem abençoado cada um aqui, cada casa representada aqui, Senhor. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor tem sido generoso com cada um aqui. Não tem faltado lutas, não tem faltado batalhas, mas também não tem faltado a Sua presença. Por isso nós estamos aqui para Te adorar, Te cultuar, celebrar ao Senhor, ó Deus. Queremos Te exaltar acima de todas as coisas, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da nossa casa. Muito obrigado, Senhor, por cada pai, por cada mãe, cada filho, Senhor. Ajuda-nos a avançar, ajuda-nos, ó Deus, a corrigir, Senhor, a rota quando nós falharmos. Ajuda-nos, ó Deus. Nós queremos nos tornar lares que abençoam, porque nós já somos abençoados. Nós já somos abençoados, mas nós queremos ir além, queremos nos tornar lares que abençoam, Deus. Então ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós, abençoa, Senhor, as nossas casas, transborda em nós das Tuas bênçãos, para que essas bênçãos possam alcançar aqueles que estão ao nosso lado. Eu Te louvo, eu Te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor fez e está fazendo nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.